Olá a todos. Hoje vamos falar sobre um tema que às vezes fica um pouco esquecido na hepatologia, mas que é muito importante quando nos deparamos na prática clínica diante de um paciente com essa condição que é a síndrome hepatopulmonar. Embora na prática pareça que ela seja pouco prevalente, os estudos mostram uma prevalência razoável, variando de 4% a 40% a depender dos estudos. Para discutir esse assunto, eu estou aqui com meus colegas Fábio Passi, Patrícia Lofego e Luciana Agoglia. Fábio, quando é que nós suspeitamos que um paciente possa estar evoluindo com síndrome hepatopulmonar? E quando você suspeita, como é que o diagnóstico é feito na sua prática clínica do dia a dia? Bom, olá a todos. Como o André falou, né, a síndrome hepatopulmonar é uma das clássicas manifestações pulmonares de pacientes com cirrose hepática e hipertensão portal. E, basicamente, o sintoma principal que esses pacientes apresentam, que despertam para a gente a possibilidade de síndrome hepatopulmonar, é a dispneia, que habitualmente ela acontece inicialmente aos esforços e, à medida que a doença progride, pode inclusive chegar à dispneia de repouso. Tem duas características que são típicas aí desses pacientes com síndrome hepatopulmonar, que são a platipneia e a ortodexia, né? Esses pacientes, a platipneia nada mais é do que a piora da sensação de dispneia quando esse paciente assume a posição em pé, e a ortodexia seria a queda na oxigenação também na hora que esse paciente assume a posição em pé. Então, eu te diria que a gente suspeita, basicamente, naquele paciente que tem como uma das queixas a dispneia, sabendo que a gente sempre deve ter em mente que a dispneia, nesse grupo de pacientes de cirrose com hipertensão portal, tem uma série de diagnósticos diferenciais e que cabe, nesse grupo de pacientes, pensar em síndrome hepatopulmonar. Do ponto de vista de estratégia diagnóstica, a gente utiliza, né, como primeira linha para tentar rastrear a possibilidade de síndrome hepatopulmonar a saturação por oximetria. E o corte aí que a literatura sugere é entre 94 a 96. Esse paciente, então, deve ser submetido a uma gasometria arterial. E na gasometria arterial, algumas considerações importantes. Ela deve ser feita com o paciente em ar ambiente, com o paciente em pé ou sentado. Eu, na minha prática, eu deixo eles pelo menos em torno de 5 minutos nessa posição, colhe a gasometria e verifica tanto a oxigenação, a PaO2, e se calcula o gradiente alvéolo arterial. A PaO2 menor que 80, 70, ratifica essa possibilidade da síndrome hepatopulmonar, e um gradiente alvéolo arterial, se maior do que 15 em indivíduos menor do que 65 anos, ou maior que 20 naqueles com idade superior a 65 anos, demonstram aí para a gente claramente que esse doente tem um déficit na oxigenação, provavelmente por aquele distúrbio de ventilação-perfusão que é observado nesse grupo de pacientes. Feito essa primeira análise, esse doente deve ser encaminhado para a realização de um ecocardiograma, que é a primeira estratégia que a gente utiliza na prática clínica mesmo, inicialmente um transtorácico, mesmo um eco transtorácico, a busca da demonstração dos shunts arteriovenosos que são resultantes aí dessas dilatações vasculares intrapulmonares. Esse eco, como é que ele deve ser feito? A gente usa um contraste que na prática é a salina agitada, né? Essa salina agitada cria microbolhas que tem aí um diâmetro em torno de 10 micras, que no indivíduo normal, esse contraste, essas microbolhas, são captadas lá pelo leito capilar e não chega contraste, microbolhas nas câmaras esquerdas cardíacas. No indivíduo que tem síndrome hepatopulmonar, que tem as dilatações vasculares, esse diâmetro, né, essas 10 micras passam por essas dilatações e elas chegam à câmara esquerda. Um outro dado para finalizar essa parte, André, é que o eco vai mostrar para a gente
a partir da chegada do átrio direito até chegar nas câmaras esquerdas, vai tentar diferenciar para a gente se esse shunt é intrapulmonar ou ele é intracardíaco. No shunt intracardíaco, a gente já observa essas microbolhas após o primeiro batimento. No shunt intrapulmonar, tipicamente, a presença desse contraste nas câmaras esquerdas se dá a partir do terceiro batimento cardíaco. Ok, Fábio. Luciana, você utiliza também o eco com microbolhas para o diagnóstico, e uma vez que você faz o diagnóstico, como é que a gente deve classificar a síndrome hepatopulmonar quanto à gravidade da doença? Uma vez feito o diagnóstico e a gente já tem uma gasometria arterial, a gente entende que a estratificação é para gerar, inclusive, uma conduta, né? E uma vez da estratificação gasométrica, a gente sabe que tem estratificações acima de 80 milímetros de mercúrio, de pressão de O2, onde esses pacientes são tidos como síndrome hepatopulmonar leve, muito embora a gente tenha que lembrar que a própria presença da síndrome hepatopulmonar já pode ser indicação de transplante. Abaixo de 80, só que acima de 60 é uma síndrome hepatopulmonar moderada, mas abaixo de 60 a gente já tem um quadro mais grave, onde isso seria inclusive uma indicação para priorização de transplante. Eu não consegui deixar de fazer essa correlação com a conduta, e eu sei que eu já vou entrar em outros tópicos, mas que seria importante nesse sentido. Então, a gente já pode priorizar. E abaixo de 50 é um quadro muito grave, onde a gente pode até cogitar um limite, um cutoff para se tornar um transplante fútil, mas a gente não tem no caso da síndrome hepatopulmonar, apesar do desfecho ser pior em termos de sobrevida, ainda continua sendo benéfico no sentido de indicação de transplante e não contraindica o transplante. Existem alguns trabalhos com um corte de menor que 45, mas que a gente ainda continua indicando o transplante. Lembrando que a gravidade do padrão gasométrico, né, da doença, não se correlaciona com a gravidade da doença hepática e também não se correlaciona com a gravidade da hipertensão porta. Lembrando-se que a gente pode ter síndrome hepatopulmonar mesmo sem cirrose ou disfunção hepática. Então, em linhas gerais, era isso. Certo. Bom, Patrícia, desculpe. Às vezes as pessoas confundem síndrome hepatopulmonar com síndrome portopulmonar. Qual seria a diferença? E voltando à síndrome hepatopulmonar, quando você tem um diagnóstico, você estratificou, como a Luciana falou, como é que você vai tratar a hepatopulmonar? Então, a síndrome da hipertensão portopulmonar, ela é a presença de uma hipertensão pulmonar num paciente que apresenta hipertensão porta, mas que você excluiu outras causas para essa hipertensão pulmonar. Então, o paciente não pode ter tromboembolismo, insuficiência cardíaca esquerda, DPOC. Esses pacientes, como que você vai fazer uma triagem também? Aí o paciente pode ser desde assintomático até apresentar também com quadro de dispneia. E o ecocardiograma transtorácico com medida da pressão da artéria pulmonar, que vai nos dar um indicativo. Se essa pressão da artéria pulmonar está aumentada, esse paciente vai, a maioria das vezes, precisar de fazer um cateterismo cardíaco direito para que seja confirmada essa pressão da artéria pulmonar. E aí, se a pressão da artéria pulmonar está acima entre 25 e 35, é uma hipertensão portopulmonar moderada, de 35 a 45 leve, né? De 25 a 35 leve, de 35 a 45 moderada, acima de 45 grave. Importante também aí fazer esse diagnóstico diferencial, porque as condutas podem ser diferentes nos dois casos. O tratamento da síndrome hepatopulmonar, na maioria das vezes, você não tem, vai ser o transplante de fígado, o tratamento principal. O tratamento farmacológico, a gente não tem um tratamento farmacológico eficaz. Muitas vezes você precisa de fazer um oxigênio, terapia O2 contínuo, em baixo fluxo, como terapia de suporte para aqueles pacientes com hipoxemia grave, mas a síndrome hepatopulmonar é uma condição grave, é uma condição progressiva e que o transplante hepático é o único tratamento eficaz. Então, esses pacientes com a PaO2 abaixo de
60%, que são pacientes com hipoxemia grave, eles têm indicação de transplante. E como essa doença ela progride e a mortalidade desses pacientes chega a ser o dobro dos pacientes que têm as mesmas condições sem síndrome hepatopulmonar, esses pacientes podem ser priorizados na fila de transplante, como uma exceção ao MELD, eles ganham pontos extras se não forem transplantados em 3 meses, para que eles possam ter chance de serem transplantados durante a evolução da doença. Bom, então, esse é um ponto muito importante que já foi colocado aqui por Luciano e por Patrícia, é justamente que o transplante hepático está indicado quando a PaO2 é menor que 60, ou seja, nos casos graves e muito graves, muito grave. E o nosso sistema de saúde aqui permite, o Ministério da Saúde permite essa pontuação especial nesses casos. Então, pacientes com a síndrome hepatopulmonar grave ou muito grave, a gente vai ganhar situação especial, nós podemos transplantar. E assim, o que eu vou comentar, que seria as 2 últimas perguntas, é se a síndrome hepatopulmonar tem impacto no desfecho pós-transplante, e vou falar um pouco também sobre algumas terapias experimentais. Então, a síndrome hepatopulmonar é interessante por ser até uma condição, né, mais difícil de se estudar, com menos pacientes que outras condições. Tem estudos que são meio divergentes, então às vezes os estudos apontam para um lado, depois tem outros estudos que já têm resultados não tão convergentes com os anteriores. Na era pré-MELD, pré-alocação do MELD, os estudos sugeriam que o desfecho pós-transplante, a sobrevida, poderia ser pior nos pacientes que tinham síndrome hepatopulmonar. Mas depois, quando veio a alocação pelo MELD, os estudos mostram que a sobrevida em um ano de quem tem síndrome hepatopulmonar parece ser semelhante de quem não tem. Por outro lado, tem alguns outros estudos que sugerem que o subgrupo de pacientes com a síndrome hepatopulmonar muito grave, ou seja, PaO2 menor que 50, talvez tenha um desfecho, tenha uma sobrevida em um ano menor do que os demais pacientes. Mas isso, entretanto, não seria um motivo para contraindicação absoluta, né, devendo ser visto caso a caso. Os pacientes que são transplantados por síndrome hepatopulmonar, o pós-operatório parece ser, vários estudos sugerem que ele é mais complicado, é mais complexo. Então, o indivíduo demora mais tempo na UTI, o indivíduo demora mais tempo no hospital, tem mais chances de infecções, complicações cardíacas. Então, há toda uma morbidade maior relacionada a esses pacientes. Bom, mas de qualquer forma, né, o transplante hepático, novamente enfatizando, é o tratamento de escolha, é o tratamento que vai possibilitar a cura desses pacientes. E a síndrome hepatopulmonar, ela cura em 80% dos casos no pós-transplante. Existem casos considerados refratários, mesmo do pós-transplante, onde você tem que fazer o diagnóstico diferencial com outras condições, a síndrome pulmonar. Mas, como na medicina tem sempre as exceções, então, embora a maioria cure, a maioria resolva a sua síndrome hepatopulmonar no pós-transplante, em tempo variável, também é bem variável, esse tempo pode ser de poucos meses até vários meses, até mais de um ano, a tendência é melhorar na grande maioria dos casos. Tratamento experimental. Alguns relatos de casos sugerem que o TIPS, né, em situações pontuais, eles podem trazer benefício e melhorar a síndrome hepatopulmonar, embora, novamente, existem alguns relatos de casos onde a colocação do TIPS piorou muito a evolução da doença. Mas a gente tem que ter em mente que existem esses relatos com boa evolução pós-TIPS. A embolização de shunts pulmonares, quando o shunt é muito grande, né, então, e o shunt é basicamente o responsável pela síndrome hepatopulmonar, também poderia ser uma indicação para embolização, mas são casos também particularizados. E, finalmente, tem também alguns relatos, alguns estudos pequenos, sugerindo que a utilização de alho, né, pode trazer benefício para a síndrome hepatopulmonar, mas, novamente, né, não existem estudos firmes para se poder aprovar a terapia de forma assim, bem definitiva. O transplante
em resumo, é o melhor tratamento para esses pacientes. Por isso, muito obrigado a todos e um bom dia. Olá,